Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos de volta à nossa aula de Química. Hoje nós vamos continuar com a nomenclatura dos ácidos, com os diferentes conceitos de ácidos e bases, que nós já falamos na aula passada. Falamos de 3 conceitos, vocês vão se lembrar. Falamos do Arrhenius, falamos do Bronsted-Lowry e falamos do Lewis. Falamos que eles conceituaram ácidos e bases de formas diferentes. Então, o Arrhenius conceituou ácidos e bases em presença de água. Ácido libera H+, base libera OH-. O Bronsted-Lowry classificou levando em conta que ácido doa H+, que ele chamou de próton, e base recebe H+. E o Lewis levou em conta pares eletrônicos de ligações coordenadas. Ácido é aquela substância que recebe pares eletrônicos em ligações coordenadas, e base é aquela substância que doa pares eletrônicos em ligações coordenadas. Na última aula, nós vimos esses 3 conceitos e estávamos fazendo atividades. Nós vamos fazer mais algumas atividades de fixação desse conteúdo, que é extremamente importante, tá bem? Então, me acompanhem, por favor. Nós paramos nesse exercício aqui na aula passada. Nós já fizemos ele. Vamos para o próximo agora, ó. Assinale a afirmativa que não é correta. Um ácido e sua base conjugada diferem entre si por um próton. A força de um ácido de Bronsted pode ser medida pela capacidade de ceder próton. Quanto mais forte for um ácido de Bronsted, mais fraca será sua base conjugada. Um processo ácido-base de Bronsted é espontâneo no sentido de formação do ácido mais fraco a partir do ácido mais forte. O HF é o ácido de Bronsted no processo. Então, vamos ver o processo aqui, ó. O HF faz parzinho com o H2F+. Do HF para o H2F+, o que aconteceu com ele? Ele recebeu um H+. Quem recebe H+, é a base de Bronsted. Então, essa alternativa E está errada. Todas as outras estão corretas. Olha,
Um ácido e sua base diferem por um próton? Sim. A força do ácido. Lembra que o Arrhenius, gente, a gente falou que a força do ácido e da base era medida pela capacidade dele de ionizar, de virar íon. A do Bronsted é pela capacidade de ceder próton, a força do ácido. Falamos na aula passada também que quanto mais forte for um ácido, mais fraca será a sua base conjugada. O processo ácido-base do Bronsted é espontâneo, sempre no sentido do forte que vira fraco, tá? O forte, partindo do forte que vai virar fraco. Então, a única que está errada é a letra E. Número 6. Aplicando-se o conceito ácido-base de Bronsted-Lowry à reação a seguir equacionada, verifica-se que... Então, vamos copiar essa reação. Ó. HClO4 mais H2SO4 que vai formar ClO4 menos mais H3SO4 mais. Então, meu povo, olha só uma coisa. Se, dependendo do conceito que a gente usa, a gente vai ter classificações diferentes. Se eu for usar o Arrhenius, você vai me falar que isso aqui é um ácido, porque começou com H. Esse aqui também é um ácido, porque também começou com H. Para o Bronsted, não é a mesma coisa. Olha só. O HClO4 faz parzinho com o ClO4-. O que aconteceu com ele daqui para cá? Perdeu um H, ele doou um H+. Então, esse aqui é o ácido e esse aqui é a sua base conjugada. O H2SO4 vai fazer parzinho com o H3SO4+. O que aconteceu com ele daqui para cá? Recebeu um H. Então, esse aqui é a base e o H3SO4 é o ácido conjugado. Todo mundo entendeu na aula passada, quando nós falamos que essa reação é uma reação reversível, ela vai e volta, tá? Então, os reagentes podem se transformar em produtos, os produtos podem voltar a ser os reagentes. E quando a gente faz a reação no sentido da direita para a esquerda, você vai entender o contrário. Olha, o ClO4- virou HClO4. Então, ele recebeu H, por isso que ele é a base. O H3SO4+, virou H2SO4. Então, ele doou H, por isso que ele é o ácido conjugado. Tá bem? Então, a pergunta lá dizia o seguinte. Vamos voltar. Ele estava perguntando, ó. HClO4 e H2SO4 são ácidos? Você presta atenção porque ele falou aqui em cima. Aplicando o conceito de Bronsted-Lowry, tá? Então, não são. H2SO4 e ClO4- são bases? Ó, são, ó. H2SO4 e ClO4- são bases. Letra B está correta. Vamos ver as outras, ó. H2SO4 é ácido? Mentira, já está errado. ClO4- é a base conjugada do H3SO4+? Não, está errada. H3SO4+ e H2SO4 são ácidos? Não, está errado. Então, nós vamos marcar a letra B de bola. Ok? Próximo, ó. Ah, aqui ficou fora do lugar, gente. Deixa eu trazer para cá certinho. Ó. No processo HF mais H2O. Então, vamos copiar ele aqui. HF mais H2O, que vai formar H3O mais F-. O que ele está pedindo?
pedindo, ó, determine os pares conjugados de acordo com a teoria do Bronson-Lowry. Então, olha só. O HF faz parzinho com F menos. O que aconteceu com ele daqui para cá? Perdeu H. Então, se ele doou H, ele é um ácido. Esse aqui vai ser a sua base conjugada. O H2O faz parzinho com H3O+. De H2O para virar H3O+, o que aconteceu com ele? Recebeu H. Então, esse aqui é a base e esse aqui vai ser o ácido conjugado. Então, numa questão aberta, você tem que mostrar tudo isso. Você tem que mostrar o ácido e a sua base conjugada, a base e o seu ácido conjugado. Ele pediu os pares. Então, você tem que mostrar todos eles. Tá bem? Essa é a resposta da 7. Na 8, ó. Bronson-Lowry e Lewis. Sabe-se que em água, alguns ácidos são melhores doadores de prótons que outros. E algumas bases são melhores receptoras de prótons que outras. Segundo Bronson, por exemplo, o HCl é um bom doador de prótons. Doador de prótons é o ácido, né, gente? E considerado um ácido forte. De acordo com Bronson, pode-se afirmar: quanto mais forte a base, mais forte seu ácido conjugado. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é sua base conjugada. Quanto mais fraco o ácido, mais fraca a base. Quanto mais forte a base, mais fraca é a base. Quanto mais forte o ácido, mais fraco é o ácido. Então, o primeiro grande erro que dá para você ver de cara, ele está colocando em algumas letras ácido com ácido e base com base. Então, aqui você já tirou fora. Letra E, letra D. Certo? Agora, o que mais que tem de errado aqui, ó? Quanto mais forte a base, mais forte o ácido? Não. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a sua base. Letra D. Falamos isso também na aula passada. Que a força de um é o oposto do outro. O outro indica que o outro é bem mais fraco. Tá bem? Letra B que nós vamos marcar nessa. Vamos ver mais aqui. Temos duas setinhas de novo fora do lugar aqui. Deve ser porque eu mudei alguma coisa e elas acabaram ficando fora. Não tem problema não. Depois eu conserto elas. Vamos lá. O que está falando ali nos equilíbrios a seguir? Vamos copiá-los. É HCl mais H2O. HCl mais H2O. Que virou H3O+, mais Cl-, e NH3 mais H2O, NH3 mais H2O, que virou NH4 mais OH-. Assinale a alternativa correta. Ó, considere os equilíbrios representados pelas equações a seguir, quando HCl e NH3 se dissolvem em água. Assinale a alternativa correta referente aos pares conjugados, ácido-base, para cada uma das reações. Então, é fácil, ele só quer os pares, ó. O HCl é par de quem, gente? Ó, do Cl-, é claro. A água é par do H3O+. O HCl para o Cl-, ele perdeu H. Então, ele é ácido. Essa aqui vai ser a base conjugada. A água para o H3O+, recebeu H. Então, ela é a base e esse aqui vai ser o ácido conjugado. Certo? O NH3 é o parzinho do NH4+. O que aconteceu com ele? Recebeu H. Então, ele é a base. E esse aqui é o ácido conjugado. O
O H2O é o parzinho do OH-. O que aconteceu com ele? Perdeu o H. Então, ele vai ser o ácido e esse aqui vai ser a base conjugada. Então, ele está perguntando quais são os pares. Vamos analisar lá quais são os pares. HCl vai ser par de NH3? Não. H2O vai ser par de NH3? Não. HCl com H2O também não. NH3 com OH-? Não. HCl com Cl-? Sim, olha, no primeiro lá você tem o HCl no ácido e o Cl- como base conjugada. E H2O com OH- na segunda reação. Então, letra E, que nós vamos marcar no número 9. Ok? Vamos para a próxima. Na equação, HCO3- mais H2O, que virou H3O+, mais CO3 2-. O íon bicarbonato, que é o HCO3-, é classificado como? Então, gente, olha só. Quando você pega o HCO3-, ele faz par com quem? Olha, com o CO3 2-, certo? O que mudou de um para o outro? Perdeu o H, olha. Esse aqui perdeu o H. Então, se ele doou o H, ele é um ácido de Bronsted. Os ácidos de Bronsted são aqueles que doam H, ó. Então, a letra D de dado, que nós vamos marcar. Combinado? Na reação, opa, pulei aqui. Então, temos uma outra reação aqui. Vamos ver. NH4+, mais S2-. Vamos copiar ela aqui. NH4+, vocês lembram do nome dele? Falei para guardar, hein, gente? NH4+, é o amônio macho. Mais S2-, que formou NH3, que é amônia, mais HS-. Vamos ver quem é quem. Ele está falando do íon sulfeto. Tá, então olha só. O NH4 vai fazer o parzinho com o NH3. O que aconteceu daqui para cá? Doou H. Se ele doou H, ele é um ácido. Consequentemente, essa aqui é a sua base conjugada. Esse aqui é o que te interessa, ó. O S2- vai fazer par com o HS. O que aconteceu com ele? Recebeu um H. Se ele recebeu um H, ele é a base. E esse aqui é o ácido conjugado. Ok? Então, ele está perguntando essa espécie aqui, ó, que é o sulfeto. Vamos ver quais são as opções lá para a gente marcar. Ó, na reação, o íon sulfeto é uma espécie de característica básica, segundo a teoria de Bronsted. Essa aqui que é a teoria do Bronsted. Ele vai ter características básicas. Vou tirar isso aqui que você pode usar, não sai também não. Próximo, vamos lá. Qual a afirmativa errada? Vamos ver. Para o sistema em equilíbrio. Então, olha lá. O HCl virou Cl-, doou o H. Então, o HCl é o ácido, o Cl- é a base conjugada. Então, ó, o NH4+ é o ácido conjugado e o Cl- é a base conjugada. Então, o Cl- realmente é a base conjugada. Vamos ver o outro aqui, ó. Esse aqui é o parzinho do NH4, ele recebeu H. Então, ele é a base e esse aqui é o ácido conjugado. Então, a primeira alternativa está correta. Em solução aquosa diluída, um ácido forte
terá constante de ionização pequena, enquanto um ácido fraco terá uma constante de ionização elevada. Não, não. Por quê? Porque o ácido forte, nós não falamos, que é aquele que quando você joga em água, ele ioniza muito. Se ele ioniza muito, a constante de ionização dele vai ser grande, vai ser alta. E o ácido fraco é o que ioniza pouco. Então, a constante de ionização dele vai ser baixa. Nós já encontramos a errada. Olha, vamos ler as outras. De acordo com Lewis, toda substância que tenha um ou mais pares de elétrons não compartilhados é uma base. E isso, porque ele falou que base é aquela que tem um par eletrônico disponível para ser doado. De acordo com Arrhenius, toda substância que se dissocia liberando cátion e hidrogênio em solução aquosa é um ácido. Verdade. De acordo com Bronsted, um ácido é toda substância capaz de doar próton e base toda substância capaz de receber próton. Está correto também. A única que está errada é a letra B. Aqui, gente, eu fiz um resuminho para vocês que a gente já tinha falado na aula passada. A teoria do Lewis foi criada em 1923. O que ela diz? É que ácido é toda espécie química que aceita receber um par de elétrons e base é toda substância química capaz de oferecer um par de elétrons. A definição de Lewis abrange todos os íons, mas não só íons, tá? Sejam cátions, que são bons receptores de elétrons, e ânions, que são bons doadores de elétrons, ácidos e bases, respectivamente. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, olha, que a amônia, ela tem um parzinho disponível. Aqui a gente tem a água. Olha o que vai acontecer. Vai quebrar essa ligação aqui. O H+, vai entrar aqui, ó, ele vai receber o par eletrônico da amônia. Então, vai virar o NH4+, tá vendo? Que uma dessas ligações é da ativa. E o O vai ficar junto com o H aqui e vai ficar faltando um elétron, vai ficar sobrando um elétron, que é o elétron que ele roubou aqui do H. Então, virou OH-. Ok? Então, ó, vamos lá. O H2S é encontrado tanto em solução aquosa quanto na forma gasosa. É altamente tóxico, inflamável, irritante, além de apresentar odor característico semelhante ao de ovos podres. Com base nas características do H2S, responda os itens abaixo. Primeiro, qual a função inorgânica? Quando ele te pergunta qual a função inorgânica, ele está te perguntando, é ácido, base, sal ou óxido? Você está vendo que o H2S começa com H. Então, você vai classificar ele como ácido. Ele é um ácido segundo o conceito de Arrhenius. Ok? Letra B. Escreva a estrutura de Lewis para o H2S. Qual o tipo de geometria molecular existente? Então, agora nós vamos... Olha como que ele misturou as matérias agora. A gente está falando de ácidos, mas ele colocou ligações químicas no meio, olha. O H2S, você sabe que o H tem um elétron, o S tem 6 elétrons. Então, olha só. A estrutura de Lewis é essa aqui. Ok? Eles vão compartilhar lá 2 pares de elétrons. Essa é a estrutura. Qual é a geometria? Ó, como sobraram elétrons aqui no S, essas ligações são empurradas na direção oposta. A gente tem 3 átomos. Sobrou elétron no elemento central. Qual que é a geometria? Angular. Ok? É isso que ele está pedindo. Na primeira, ele pediu a estrutura de Lewis. E na segunda, ele está pedindo a geometria da molécula, que é a geometria angular. Com base nas forças intermoleculares,
Justifique o fato do H2S também ser encontrado na forma gasosa, a partir da decomposição de matéria orgânica. Você viu que ele pediu com base nas forças intermoleculares? Vamos recordar. Quais são as forças intermoleculares que a gente tem lá? Ó? A gente tem o Van der Waals, que são as forças de London, né? A gente tem o dipolo-dipolo e a gente tem a ligação de hidrogênio. Você sabe que se a molécula for apolar, ela tem forças de London, que são fraquinhas. Se for polar e for o H ligado com o FON, ligação de hidrogênio. E se for polar, mas não for o H com o FON, é o dipolo-dipolo, que é o caso do H2S. Olha só, você viu que ela é angular. Se ela é angular, a molécula é polar. Você está lembrado que sempre as geometrias piramidal e angular são sempre polares? Então, ela é polar, mas ela não é o H ligado com o FON. Então, qual a força intermolecular que tem nela? Dipolo-dipolo. Então, dipolo-dipolo não é uma força intermolecular tão difícil de ser quebrada. Por isso que ela pode também ser encontrada na forma gasosa, porque não existe tanta diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação. Tá bem? Então, é isso que a gente vai responder. Ele falou baseado nas forças intermoleculares. Então, você vai falar que como a molécula é uma molécula polar e não apresenta ligação de hidrogênio, apresenta apenas forças intermoleculares de polo-dipolo, essas podem ser quebradas em temperaturas mais baixas. Por isso que a gente tem ele também na forma gasosa. Letra D. O H2S conduz corrente elétrica quando dissolvido em água? Justifique. Sim, conduz. Por quê? Porque ele é um ácido. Quando ele está na presença de água, ele ioniza, ou seja, formam-se íons. Aqui é 2 menos. Então, ocorre ionização na presença de água. Por isso que ocorre a passagem, a condução da corrente elétrica. Muito bom. Olha que exercício fácil, gente. Não dá para errar um exercício desse em prova, não. É tranquilo de fazer. O cientista Svante August Arrhenius estudou o efeito da passagem de corrente elétrica na migração de espécies eletricamente carregadas. Assinale a alternativa que descreve a situação na qual ocorre condução de corrente elétrica. Ocorre condução de corrente elétrica. Substância iônica no estado sólido, substância molecular não ionizada. Se não tem íon, não tem corrente elétrica. Substância iônica em solução. Letra C. Olha só. Sempre que eu colocar ela em solução, vai ocorrer a formação de íons. Formou íon, passou corrente elétrica. Ok? Considere as substâncias puras KOH e HNO3 e suas propriedades apresentadas na tabela 1. Então, ele deu aqui as substâncias, deu ponto de fusão, ponto de ebulição e condutividade elétrica a 25 graus. Então, gente, eu vou fazer metade desse exercício, porque a gente ainda não viu nomenclatura de base. A gente só viu dos ácidos. Depois a gente vai voltar para fazer essa outra parte. Depois que eu explicar as bases, a gente vai voltar para fazer a outra parte. Nós vamos fazer a parte que fala do HNO3. Primeiro, ele pede o nome. Então, ó, HNO3, nome é um ácido e tem oxigênio. Então, vamos achar a valência do elemento central. Menos 2 vezes 3 menos 6, para dar 0, 5.
5 termina com ico. O elemento central é o nitrogênio. Então, esse aqui é o ácido nítrico. Ele está perguntando qual é o estado físico dele a 25 graus. Então, o ácido nítrico está ali. O estado físico dele a 25 graus, você tem que olhar aqui, ó. O ácido nítrico, ele funde a menos 42. Então, quer dizer, 25 já passou disso. E ele entra em ebulição a 83. Então, quer dizer, ele não entrou em ebulição ainda, ele apenas derreteu. Então, qual é o estado físico dele? Líquido. Ele está líquido a 25 graus. Quais são os tipos de ligação química existentes nas duas substâncias puras? Ó, ligação química de ácido. Lembra que eu expliquei para vocês? Quem liga com quem? O H liga no O liga no elemento central. Então, ó, o H liga no O. Fez um parzinho. O O liga no elemento central, que é o N. O N tem 5 elétrons na última camada. Então, vai fazer aqui. Tem um outro H para eu começar de novo? Não. Só tenho mais 2 N's. Então, ó, esse aqui está completo, esse aqui está completo. O N tem 5, precisa fazer 3 ligações. Então, vou colocar outro O aqui. Ele vai fazer mais 2 pares com esse O aqui, ó. E vai resolver o problema dele. Agora o N está estável. Eu tenho um outro O para colocar aqui na molécula. O N vai lá e pega o parzinho dele e faz uma dativa para o O. Então, ó, o H liga no O, que liga no N. O N faz uma dupla com o O e uma dativa com o outro O. Então, ó, coloca lá os outros pares disponíveis. Essa aí é a sua fórmula. Ele está perguntando que tipo de ligação? Ligação covalente normal e coordenada, tá? Que você tem nessa molécula. Você tem as duas. Normal e coordenada. Estamos fazendo só do HNO3. Então, anota do lado de cá. Aí eles perguntam, a fórmula estrutural, já está aqui a fórmula estrutural do HNO3. Explique por que as duas substâncias puras não conduzem corrente elétrica. Então, ó, a fórmula estrutural é essa. As duas substâncias puras, tanto o ácido quanto a base, quando estão na forma pura, não conduzem corrente elétrica porque não estão na forma de íons. Não existem cátions e ânions. Os íons só são formados quando essas substâncias são colocadas em presença de água, em solução, tá? Aí elas passam a conduzir corrente elétrica. Beleza? Conseguimos terminar todas as atividades que eu preparei para hoje. Vou mandar para vocês o PowerPoint, para vocês repetirem esses exercícios, treinarem bastante, tá? Não esquece de dar o like no final da aula. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá, por favor, para ser avisado quando eu postar a aula, tá? Estuda bastante, gente. Se esforça, que essa matéria vale a pena você se dedicar, tá? Beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem com Deus.